Preste bastante atenção no que ela disse. Você entrou no quarto. Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6 sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que está na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. O teu pai que vem em secreto. Tranquei a porta do meu quarto e comecei todos os dias. Depois que eu chegava do trabalho, eu trancava a porta do quarto. E começava a falar, porque meu trabalho terminava às 4 da tarde, eu pegava a minha filha na escola às 5h30. Então eu tinha esse tempo. Tranquei a porta do quarto e comecei a falar, Deus... Não sabia que Jesus era Deus. Só que comecei a falar com Deus. Deus, eu sei que você existe. E agora eu sei que o diabo existe. A minha amiga sempre falou do diabo. E eu nunca acreditei. Agora eu quero saber o resto dessa história. E eu falava com Deus com ousadia. Revoltada, porque eu falei... Peraí, quer dizer que a Andréia fala que Jesus é Deus? A Andréia fala que a Bíblia é verdade? E se o resto dessa história for verdade, eu tô por fora. E se o diabo existe, mesmo o inferno existe, Jesus? Não falei de Jesus, né? Falei em Jesus agora. Eu falei, Deus. Eu não acreditava em Jesus. Aí eu falei, eu quero saber a verdade. Mas eu comecei a falar isso todo dia. Todo dia. Eu fiquei por 15 dias fazendo isso. Um dia, depois de 15 dias, se eu chorar, vocês não se assustam. Porque é difícil contar. Porque eu tenho que lembrar. E se eu lembrar, às vezes eu revivo. Então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos. Eu não lembro exatamente quanto tempo. Foi de 10 dias a 15. Não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida pra dormir. Minha filha dormindo, eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Fiz terapia há anos. Então eu tava escrevendo uma carta pra Deus. Eu já tava cansada de falar e eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou falar, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia, senão você morre. Era como uma anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar, porque 3 vozes podem falar no teu pensamento: a voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te setar. Então por isso é o mais difícil da vida cristã discernir qual das vozes sempre, né? Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então nós vamos ser setados. Não podemos achar que estamos imunes a isso. Então eu não sabia nada disso que eu tô te contando. Tava ali e uma voz começou a falar suave. Eu sempre fui. Eu sou um homem sério. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz. E a voz falando dentro da minha cabeça. E eu conversando com a voz, escrevendo a carta e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai pra fora. Eu não consigo explicar isso pra vocês, por mais que eu tente explicar. Porque não dá, não é uma experiência que dá pra transmitir. É uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque ele me chamou, ele saiu pra fora, aquela voz, e falou, Sara. Quando ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto e dentro da minha cabeça, e tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz, ela vinha de um lugar dentro do quarto, como se ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi, não era uma visão, mas ele estava ali, como se fosse uma pessoa presente. Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e... eu senti aquela presença dele como se fosse física, se aproximando e falando comigo. Ele ia falando, ele foi falando assim, ele foi me respondendo todas as perguntas, que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia
morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade. Todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo, Sim. porque ele começa a arder de queimar. É. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso pra você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você falou. O amor, se eu lembrar, eu vou chorar. Eu tenho que tentar. Eu senti alguma coisa parecida, esse calor é um amor que parece. O mesmo Deus que tirou o nome da Carla, que tirou o nome da Bruna. Pega minha carteira, pega minha habilitação aí. Procura a minha habilitação aí, ó. Qual é o meu nome todo? Leonardo Salles dos Santos. Leonardo Salles dos Santos. Agora vê o nome do meu pai. Leandro Silva dos Santos. Agora troca. Leandro Silva dos Santos. E se eu botar Larissa dos Santos Silva? Invertendo. Eita, ela chora, barra! Por que você está chorando? Oi? Meu nome é Larissa. Larissa o quê? Dos Santos Silva. Larissa dos Santos Silva. Deixa eu falar uma coisa, ó. Você é o que dela? Você é o que dela? Marido. Fala, eu sou marido. Sou marido. Falei, você marido até o fim. Você é marido até o... Não tem separação. Não. O que a gente brigou semana retrasada não vai acabar com a gente. Que é o demônio que perde. Solta! Solta! Deus é fiel. Primeira vez aqui? E aí, tá gostando? Como é que é? Senti a presença. Já sentiu a presença? Você conheceu aqui como? Através da internet, Instagram. E os vídeos lá do Instagram, outra do TikTok, a internet é forte. Tem que postar mais vídeo, Márcio. Ó, é a mesma coisa que você vê na internet? Não. É melhor ou pior? Melhor. Muito melhor? É bem melhor. Você veio com quem? Com a Marcela. Né? E aí, Marcela? Tá gostando? Tô. Tô. Você é evangélica? Estou caminhando. Caminhando é o quê? Começando agora. Não, começando agora não, mas eu tô caminhando. Tá caminhando, não é evangélica e tá... Tem um ano já. Caramba! Quando tu decidir servir a Jesus, você já caminhou a estrada toda? Porque eu tô firme. Um ano que você está firme. Então você já é evangélica. Já aceitou Jesus? Já se batizou nas águas? Já. Então tu é crente, minha irmã. Eu me batizei, eu me afastei. Fiquei um tempão afastada. Aí depois eu voltei pra presença. Tá feliz? Tô. Olha pra tua amiga aí, ó. Fala. Amiga. Amiga. Teu chamado Teu chamado é para ser usado. é pra ser usada por Deus. De uma forma tão poderosa. De uma forma tão poderosa. Que os demônios Que os demônios têm ódio de você. têm ódio de você. E é por isso E é por isso que tu passa toda essa batalha. que tu passa toda essa batalha. E eu torço por você. E eu torço por você. Eu oro por você. Eu oro por... Mesmo fraquinha. mesmo Mesmo do meu jeito. mesmo do meu jeito. Eu torço por você. Eu torço por você. Sabe por que ela está falando para você? Porque pensa numa mulher que pinga azeite e cheira azeite. O perfume dela é azeite. Porque ela está sentada aqui e disse assim, eu não vou me apresentar, não quero que me conheça, vou apenas para receber. Porém, quem olha para ela não sabe, camuflada no meio de tantos aqui, que é um vaso escolhido de honra, porque nasceu no meio do fogo. Essa mulher que, se ela pegar o microfone da minha mão, vai trazer trovão para a terra. Renato como na... Porque ela nasceu no meio do fogo e aprendeu a buscar Deus no meio do fogo. Porque não é só ela, não. Tem gente também da família dela de altar. Quando ela fala em línguas, sai um fogo da boca dela que olha meu corpo como...
Por causa dessa autoridade que está na vida dela, porque Deus usa ela para as pessoas também. Ela é profetisa, ela é vaso. Ela veio a paisã escondida para receber, porque ela é usada por todo mundo. Só que ela precisa também. Só que com Deus não dá para se esconder, porque Ele revela quem é quem. Deus falou assim, ó, enquanto ela está falando em línguas, eu vou entrar na peleja por ela. E quando eu entrar pela peleja por ela,